Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo desta noite é a beleza da criação divina. Tudo que existe ao nosso redor, a natureza, a expressão e as espécies, a exatidão. A ordem, a beleza, a adaptação, presume que houve um planejamento inteligente. Observa as maravilhas, meu irmão, naturais, o colorido, o perfume das flores, os pássaros, até mesmo as teias de aranhas, o brilho das estrelas, dos planetas, a organização da colmeia, o funcionamento do nosso complexo corpo humano, o cérebro e todos os nossos órgãos, entre outros magníficos fenômenos naturais e da natureza. Poderia tudo isso ter surgido do meio do acaso? Eu te pergunto, poderia? Através da Bíblia Sagrada descobrimos de onde vimos e onde estamos fazendo aqui o que estamos fazendo aqui. Qual é o verdadeiro propósito das nossas vidas e para onde vamos? As primeiras palavras da Bíblia fornecem ali no livro de Gênesis um fundamento que segue o princípio que Deus nos criou. A terra, porém, estava sem forma, vazia, havia nela trevas. A face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis vai dizer, Gênesis 1:1, no princípio criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Para algumas pessoas, os relatos de Gênesis são simbólicos, mitológicos. Os seres humanos evoluíram durante anos, longos e longos períodos, longas eras, através de um processo gradual que pode ser começado por uma célula viva que aparentemente alojou-se no lodaçal. A partir disso, desenvolveu depois de bilhões e milhões de anos, até se tornar o sofisticado e complicado humano que conhecemos hoje. Se você for olhar no Wikipédia, vai dizer que a espécie surgiu há cerca de 350 mil anos na região da Ásia, África. Adquiriu o comportamento moderno cerca de 50 mil anos. Entretanto, evidências arqueológicas publicadas em 2017 sugerem que a humanidade pode ter se espalhado por todo o continente africano ainda antes, cerca de 300 mil anos atrás. É o que diz os cientistas, os biólogos. Eles vão procurar uma forma de explicar o motivo de toda essa grandeza, de todo o universo, de todos os seres vivos, de toda a complexidade do nosso planeta. De tudo eles querem achar uma solução que não seja Deus. Mas a nossa Bíblia Sagrada, ela vai dizer para nós da onde vimos e para onde vamos. O salmista Davi descreve que em Salmos 33:6, ele descreve 33, de 6 a 9, vai dizer assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz os reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, temam diante dele todos os que habitam ao mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Êxodo 28 vai dizer para nós que, referido à lei, o próprio Deus afirmou e ele construiu tudo isso com as palavras em 6 dias. E fez tudo o que nela se existe. E no 7º dia ele descansou. A terra e a vida foram criadas em 6 dias consecutivos de 24 horas. Por Deus, ele pessoalmente criou. Toda a Trindade esteve envolvida, presente no processo da criação. Nos 2 primeiros versos da Bíblia encontramos as 2 pessoas que cumprem a Trindade, participando ativamente da criação do mundo e de que tudo nele habita. No princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. João afirma que Jesus esteve presente e ativo na criação do universo. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada seria feito. João 1:1-3 vai dizer assim: no princípio era aquele que a palavra estava com Deus e ele era Deus.
Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Vejamos agora a cronologia do Gênesis 1, que vai dizer para nós como foi feito cada etapa nos 6 dias da criação de tudo. Primeiro dia, Deus criou, separou a luz das trevas, chamando a parte clara de dia e a parte noite de noite, a parte escura de noite. E a parte escura de noite. Deus separou as águas, separando as atmosferas das águas que se espalhavam sobre a terra, criando condições para que outras formas de vida se desenvolvessem. No terceiro dia, Deus estabeleceu a terra seca e mares. Houve a distinção de terra seca e mares. No quarto dia, foram criados o sol e a lua e as estrelas. O sol para dominar durante o dia e a lua para governar durante a noite. No quinto dia, Deus criou os pássaros e a vida marinha, e cada um de acordo com a sua espécie. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal. Animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a tua espécie. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus nos criou, homem e mulher, ele nos criou. O homem foi criado pelo próprio Deus do pó da terra, e a mulher foi formada a partir da costela do homem. Está em Gênesis 2, 21, 22, que diz: Então o Senhor fez o homem cair no profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe dele uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia retirado do homem, o Senhor fez a mulher e levou ele a ela. A palavra do Senhor diz que Deus fez o homem do pó e a mulher da costela. Hoje, tanto a mulher como o homem, ele possui 12 costelas. Então fez cair sobre ele o sono, e ali ele tirou aquela costela. E ali, após a criação do homem, Deus deu a ele o domínio sobre os mundos, atribuiu a ele a responsabilidade de cuidar. Após 6 dias de criação, Deus contemplou a sua obra e viu muito que era boa, e todo o universo proclamava a glória de Deus. Após a criação do homem, Deus descansou no 7º dia e estabeleceu o sábado em memória da criação. Deus trabalhou preparando um lindo e maravilhoso jardim para Adão e Eva. Está em Gênesis 3, 18 e 15, que relata da seguinte maneira: Adão e Eva recebiam constante visita dos anjos para ensinar e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Meu irmão, você tem noção de você ser ensinado direto pelos anjos. Adão e Eva teve esse privilégio de receber diariamente os anjos. E ali eles ensinar como eles deveriam prosseguir, como eles deveriam cuidar ali do jardim do Éden. O Senhor, Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A desobediência às orientações de Deus para não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal implicaria em 2 consequências. A primeira, eles teriam que deixar o jardim do Éden. A segunda, estaria sujeito à morte. Reafirmamos a nossa crença em um Deus pessoal que criou o universo em 6 dias, 24 horas por dia, que interage a sua criatura, mantendo o relacionamento de amor pelas vidas eternas, pelo que a criação que ele fez. Assim, com os anjos dos céus cantavam com alegria a criação de todos, o conhecer o poder de Deus como Criador. Nós podemos exclamar com certeza: tudo é digno, tudo ao Senhor Deus, o nosso Senhor Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu, Senhor, criastes. Sim, por causa da vontade, vieram existir e foram criados, porque Deus percebeu, Deus fez a obra suprema. Deus criou o mundo e o universo em 6 dias.
E quando ele acabou ali de pintar aquela obra perfeita, ele viu que faltava alguma coisa, meu irmão. E aí ele nos criou, eu e você. E ali começa a nossa história, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Continue, meu irmão, ouvindo a voz, aprendendo com as palavras de Deus. Tire um tempo para se conhecer, para confrontar a ciência e a biologia ali com a palavra de Deus. Você vai ver que a ciência e a biologia não tem ali sentido no que eles dizem, que nós ali se evoluímos, que nós ali eram macacos e foi evoluindo. E por que hoje em dia não se evolui? Ah, mas deveria evoluir. Hoje macacos deveria estar virando seres humanos. Por mais de criações de bilhões e bilhões de anos, era para estar se modificando, mas não existe mais isso. Porque nós somos uma raça, ser humano semelhante a Deus. Deus nos criou. Deus nos criou para louvar e glorificar e exaltar o teu santo nome. Que este ensinamento de hoje, da criação divina que somos eu e você. Nós somos uma criação. Olha, nós não devemos ali adorar a obra. Nós devemos adorar o Criador, que é o Senhor Deus. É o grande pintor. A grande obra é eu e você. E nós devemos adorar o nosso Criador. Meu irmão, que essa mensagem, que esse ensino de hoje, você possa compreender e abrir, dizer, ver a simplicidade. Até nas coisas mais simples você consegue perceber o agir de Deus. Você caminhando, você andando, você consegue ver a natureza, os pássaros, tantas as outras coisas que Deus fez por este mundão sem fim. Você consegue ver as estrelas, ver os planetas e ver a grandeza que é este universo. Com mais de 30 bilhões de estrelas, mais de não sei quantas galáxias que existem. Tudo criado pelo nosso Senhor. Então não devemos limitar o poder de Deus, porque pela palavra Ele faz tudo. Somente pela palavra Ele fez tudo o que existe em apenas 6 dias. Ele fez essa obra maravilhosa que é o nosso mundo. Porém, muitos querem destruir a obra de Deus, mas não vão conseguir. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender o estudo desta noite. Pai, que o Espírito Santo de Deus venha completar essa mensagem no coração de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu irmão, se inscreve no canal. Diariamente uma mensagem direta dos céus. Estamos aí no período de 20 dias de estudos. São 20 estudos diferentes. Amanhã teremos o 3º dia de estudo, que é a interferência da criação divina. Tenha todos uma ótima noite e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.